Deus, venha Jesus Cristo encher este lugar na tua unção, meu Pai. Derrama fogo sobre nós, meu Pai. Derrama, Jesus Cristo, poder sobre nós nessa noite. Ó Pai, eu sei que em Ti nós podemos confiar, Deus. Eu sei que na Tua palavra nós podemos confiar, meu Pai. Contigo, Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Contigo nós vencemos a guerra, nós vencemos a batalha. Ó Pai, nos ajude, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, vamos adorar o Senhor nessa noite. Santo, Santo és Tu, Jesus. Erguemos as mãos, orar e clamarmos a Ti. Tu virás, nós iremos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Deus nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente orar e clamarmos a Ti. Tu virás, nós iremos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão, se és Tu, se és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Deus nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Deus nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com tua graça e favor. Meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão, se és Tu, se és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Deus nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Deus nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com tua graça e favor.
misericordioso para nos abençoar, para nos dar graça, Pai. Aleluia. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia! Para dizer que tu és o Senhor. Aleluia, santo, santo és tu, Jesus. Santo, 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 somente tu, Pai, não há outro como o Senhor, Deus. Nós exaltamos a beleza da tua santidade, Pai. Minha sede, dá meu Deus,
Todo-Poderoso que pode suscitar diabosia em meio a batalhas, em meio a dificuldade. Eu sei que nós podemos confiar em Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia.
Santas por Jesus. Aleluia, Deus. Maravilhoso, conselheiro, príncipe de paz. Aleluia, aleluia. Santo, somente tu, Jesus. Nós como Senhor Pai. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. E o lugar alto não vou me lançar, só pra me mostrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. O deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Se toda minha força se esgotar, o teu anjo vai me ajudar e te adorar. Posso não ver o amanhã, mas vou viver. E esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Que o lugar alto não vou me lançar, só pra me mostrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios de riquezas. O deserto vai passar, por isso eu estou. E quando você voltar, o teu anjo vai te ajudar e te adorar. Não ver o amanhã, mas vou viver. E esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que
Os irmãos terão a oportunidade de trazer os dízimos das ofertas. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Ó Pai, te agradecemos, Jesus. Te agradecemos por tantas coisas que o Senhor faz por nós, Pai. Agradecemos pela tua infinita bondade em nosso meio, Jesus. Por mais, meu Pai, que às vezes falamos contigo, Jesus Cristo, que o Senhor vem com a tua misericórdia. E por isso nós somos gratos até por a tua misericórdia também, Jesus.
Nos enche cada vez mais, Jesus Cristo. Continue nos usando da melhor forma, Pai. Abençoe, Jesus Cristo, o restante do culto, Pai. Abençoe a palavra que será pregada, Jesus Cristo. Use a tua cena da melhor forma, Pai. Obrigado, Jesus Cristo, por cada um, Deus, que desenvolve o ofertou, Pai. Que isso possa, meu Deus, dar uma porção dobrada sobre a vida de cada um, Jesus. Ó Pai, abençoe os celeiros, meu Pai. Abençoe, Jesus Cristo, aqueles também, meu Pai, que não têm condições, Jesus Cristo, de ajudar. Que o Senhor possa abrir as portas, meu Pai, para cada um deles nessa noite, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, no nosso meio. Amém e amém. Mais de hoje na tua palavra. Boa noite, amados irmãos. Amém. A paz seja com todos. Amém. Glória a Deus. Porque se não tiver não precisa também não, né? Glória a Deus. Boa noite, amados. A paz seja com todos. Amém? Nós viemos aqui nesta noite porque nós acreditamos em um Deus vivo. Nós acreditamos em um Deus que tudo pode, tudo faz e tudo vê. Nós acreditamos neste Deus, nesse Jesus que um dia veio a este mundo. Ele passou nessa terra e depois ele subiu aos céus. E ele disse: vou subir aos céus, mas de lá eu vou preparar um lugar. Onde eu estiver, todos estejais vós também, amém? E por isso nós estamos aqui nesta noite, porque nós acreditamos no Evangelho de Cristo Jesus. Eu peço aos amados irmãos que coloquem-se sobre os vossos pés, abrem as vossas Bíblias no livro de 2 Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O pastor não pôde estar aqui nesta noite, porque ele teve um outro compromisso, mas o Senhor Jesus está aqui conosco. Eu quero neste momento apresentar aqui e dar as boas-vindas aos nossos visitantes, Maria Helena e Nalva. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Você não poderia estar em outro lugar melhor do que a casa do Pai. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com aquele hino: visitantes sejam bem-vindos? Vamos, irmãos. Visitante, seja bem-vindo. Presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Nós só fizemos um ensaio. Vamos louvar olhando para o visitante, amém? Amém. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos para a palavra, não é, irmãos? Eu creio que todos já encontraram. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz assim: louvado seja Deus. Versículo 15. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Amém? Eu vou pedir que a igreja faça essa leitura comigo. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Maravilhoso Deus e
Deus de infinita bondade e sabedoria, Deus de maravilha, Deus de mistério, nós sentimos a Tua presença aqui neste lugar, Senhor. E nós sabemos que não é outro senão a Ti que nos trouxe aqui nesta noite. Pai, queremos apresentar a nossa vida em Tuas mãos, a nossa família, os nossos passos, as nossas decisões, Senhor. Esta semana que está iniciando hoje, que tudo seja, meu Pai, cumprido, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Não é a palavra da irmã Edileuza, mas é a palavra do Senhor. E nós estamos aqui, em nome de Jesus. É em nome desta palavra que nós estamos aqui neste lugar. Fala aos nossos corações, Senhor. Vai tirando, ó Deus, todo comichão dos nossos ouvidos e dai-nos o entendimento da Tua palavra. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra. Podemos aceitar em nome de Jesus? Estamos aqui diante de uma palavra. Louvado seja Deus. Onde Marcos, ele não foi, embora Marcos não tenha sido escolhido por Jesus para sermos os 12 discípulos. Marcos, ele testemunhou muitos acontecimentos da igreja primitiva, especialmente em Jerusalém. Marcos, amados irmãos, ele viajava com Paulo e com Barnabé. Barnabé era o seu primo, e ele realizava viagens com Barnabé e com Paulo. Ele também passou muito tempo com Pedro, o qual lhe chamava de meu filho. Louvado seja Deus. Marcos, amados irmãos, este homem, este evangelista que trouxe esta palavra, ele de maneira sublime, de maneira simples, ele traz algo profundo para nós através desta leitura e desta palavra. Louvado seja Deus. Uma palavra fatal, uma palavra vital e uma palavra conclusiva. Por que eu posso dizer que esta palavra que nós acabamos de ler é uma palavra fatal? Porque diz a palavra: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É fatal, meus amados irmãos, porque se nós não crermos nessa palavra, se nós não obedecermos esta palavra que acabamos de ler, ou seja, este livro, nós estamos condenados à morte eterna. É por isso que essa palavra eu considero uma palavra fatal. É uma palavra vital, amados irmãos, porque nesta palavra existe a essência da vida. É nesta palavra que nós encontramos a essência da vida. É uma palavra conclusiva, porque é através das palavras que nós encontramos nas Escrituras Sagradas que tem a conclusão de tudo. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa é a mensagem, a mensagem que Jesus iniciou o seu ministério. Esta mensagem que nós acabamos de ler foi a mensagem que Jesus iniciou o seu ministério. Louvado seja Deus. Uma palavra que o Senhor Jesus, ele chamou, essa palavra que nós acabamos de ler, o Senhor estava nos chamando à mudança de vida. Que a mudança de vida traz o arrependimento. Também Ele nos chama também a fé e as boas novas, que é o quê?
o próprio Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. A mensagem de Jesus não mudou com o tempo. A mensagem de Jesus permanece. Desde o começo, a mensagem de Jesus é apenas uma: arrependimento, mudança de vida. É isso que o Senhor deseja para todos nós. Eu quero dizer para os irmãos que me escutam nesta noite: salvação, amados irmãos, não é uma tradição, é uma decisão em que todos nós devemos ter. Todos nós, desde quando nós nascemos até quando nós entendemos por gente, como diz, né? Nós temos que tomar uma decisão. Nós fomos criados para servir ao Senhor, para servir a este reino. Por isso nós precisamos tomar uma decisão. E a palavra que nós acabamos de ler é uma palavra de decisão. Louvado seja Deus. Se você volta comigo, versículo 14. Olha o que é que diz no versículo 14. Deixa eu pegar o outro. Aqui, sem óculos, eu enxergo. Versículo 14. Olha, diz assim. Pode acompanhar, meus irmãos. Versículo 14. Depois de João ter sido preso, olha, depois que João foi preso por Herodes, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, então quando João foi para a Galileia, João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando esta mensagem. Eu vou falar um pouquinho agora dos irmãos de João. Esse João evangelista, esse João o percussor, esse João o anunciador, esse João que um dia abriu a sua boca e disse, olha, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Você imagina, meus irmãos, o tamanho do poder. Todo o poder está nas mãos de nosso Jesus. Dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. João, amados irmãos, ele anunciou o advento, que é a chegada do Messias. Louvado seja Deus. Quando João batizava, ele dizia, raça de víboras, arrependei-vos, porque daqui a algum tempo virá aquele do qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos vossos pés. Era assim que João pregava. Ele atraía pessoas para o deserto com uma mensagem simples e única. Qual era a mensagem? A vinda do Messias. Esta era a mensagem que João pregava no deserto, e ele batizava, e as pessoas vinham para ele batizar, e ali João fez muitos discípulos com esta mensagem, a vinda do Messias. Louvado seja Deus, a vinda do Messias. O texto diz que João, ele atraía pessoas com essa mensagem, a vinda do Messias. João estava batizando, mas alguns discípulos no Rio Jordão. Estava ali João batizando mais alguns discípulos. De repente surgiu naquela cena
Jesus, o Nazareno. Quando de repente João bateu os olhos daquele homem e viu, e disse assim: olha, é ele chegou. E Jesus se aproximou de João, e João até tentou não batizar Jesus. Ele até tentou se recuar. Por quê? Porque ele diz: ninguém dos nascidos de mulheres, ninguém, mas ninguém é maior do que ele. E João tentou não batizá-lo, mas para o cumprimento da palavra, irmã Georgina, ele batizou o nosso mestre no Rio Jordão. E diz, amados irmãos, aqui parafraseando, resumindo, que no momento em que Jesus estava sendo batizado, diz que o céu se abriu. O céu se abriu. E desceu do céu o Espírito Santo em formato de uma pomba e pousou sobre ele. E diz que fez um barulho e que todos ouviram. Louvado seja Deus. Todos ouviram aquele barulho. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz assim: o tempo está cumprido. Olha, o tempo está cumprido e o reino está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido, amados irmãos. Deus age no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz que tudo tem seu tempo determinado e há um propósito de Deus para todo o tempo. Louvado seja Deus. Na Bíblia Sagrada, tempo tem duas expressões originais. Existem duas expressões originais da palavra tempo: Cronos e Kairos. Louvado seja Deus. Kairos, amados irmãos, ele quer dizer propósito divino completado. Vou repetir: propósito divino completado. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite, por isso que eu li o versículo 14. Eu quero dizer para os meus irmãos que me escutam nesta noite: o tempo, a dimensão, a dispensação de João até João foi completada. Quando João foi preso por Herodes e saiu de cena, Jesus entrou com a sua mensagem. Louvado seja Deus. Quando João saiu de cena, Jesus entrou. O tempo está cumprido. Agora começa o tempo de Jesus. Agora começa o tempo de Jesus. Louvado seja Deus. E no tempo de Jesus, nós devemos mudar os nossos valores. Eu pergunto para os irmãos: como é que está a sua vida? Nós estamos vivendo o tempo de Jesus. O tempo Kairos. O tempo de Jesus. Nós estamos vivendo. Como está a sua vida? Não precisa você me responder. Como está a sua vida? Nós estamos vivendo o tempo. O tempo foi cumprido e agora nós estamos vivendo o tempo que o Senhor está nos chamando. Porque o chamado de Jesus é um chamado de urgência. Todos os dias o Senhor está nos chamando para mais perto dEle, para buscar mais dEle. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora nós vivemos o tempo Cronos. O que é o tempo Cronos? É o tempo medido por dias e horas. O tempo já foi cumprido.
Agora nós estamos vivendo o tempo Cronos, que é medido por dias e horas. E vivendo esse tempo Cronos, medido por dias e horas, preste atenção, meus irmãos. Agora nós vamos o quê? Nós estamos o quê? Por que nós estamos vivendo esse tempo medido por dias e horas? Porque o reino de Deus está próximo. Amém. O reino de Deus está próximo. Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo o tempo medido por dias e horas. Porque a palavra de Deus diz que o dia que o Senhor Jesus vem nos buscar, vai ser um dia que nós não sabemos. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus Cristo há de vir. Para alguns, individual, a todo momento a gente está ouvindo: fulano voltou para casa, fulano, o Senhor recolheu fulano. Nós não estamos sabendo qual é o dia, qual é o tempo que o Senhor virá nos buscar. Nós não sabemos qual é o tempo que o Senhor virá buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Mas nós estamos vivendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Louvado seja Deus. O reino de Deus está próximo. Onde o reino chega, a esperança aviva. Onde o reino de Deus chega, a esperança para nós. Onde o reino de Deus chega, o pecado perde a força. Onde o reino de Deus chega, há vidas transformadas, há vidas restauradas, há vidas libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Não é pelo poder do homem aqui nessa terra, é pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tempo está cumprido, o reino está próximo. Mateus 6,33 diz: buscai ao Senhor enquanto buscai. Louvado seja Deus. 33 fala assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu estou no meu coração aqui neste momento o versículo 55 de Isaías, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, meus irmãos, é agora. Você não poderia ter feito coisa melhor do que ter saído da sua casa para vir estar aqui nesse tempinho buscando ao Senhor. Porque nem eu e nem você sabemos se nós vamos ter outras oportunidades. Mas a oportunidade que nós temos aqui hoje, nós estamos acatando, nós agarramos essa oportunidade de estar buscando ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem busca o reino abandona as práticas injustas. Quem busca o reino abandona as práticas injustas. Quantas pessoas que nós conhecemos e você pode ouvir falar: essa pessoa praticava isso e aquilo, e hoje ela permitiu que o Senhor entrasse na vida dela e ela foi transformada. Eu tenho um exemplo nas Escrituras Sagradas de homens e mulheres de Deus que foram transformados porque eles escolheram, eles optaram, eles decidiram servir ao Rei, buscar o reino de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Veja Zaqueu. Zaqueu teve uma vida transformada. Lucas capítulo 19, versículo 8 e 9. Zaqueu teve uma vida transformada porque ele desejou, ele ansiou buscar a Jesus. Ele decidiu entregar sua vida e servir o reino de Deus. É tanto que ele diz na palavra: eu divido o que eu tenho, metade eu dou aos pobres. E aqueles a quem eu defraudei, eu devolvo.
4 vezes mais. Aquele a quem eu defraudei, eu devolvo 4 vezes mais. O reino de Deus está próximo. Zaqueu, um coração transformado. Maria Madalena, Lucas 8. Aquela mulher foi curada e foi liberta de 7 demônios. E depois que essa mulher experimentou o reino de Deus, depois que essa mulher experimentou a graça poderosa do nosso Deus, ela passou a servir fielmente o reino de Deus, com tudo que ela tinha. Louvado seja Deus. E quando nós procuramos e decidimos buscar o reino, você pode notar a mudança e a transformação da vida da pessoa. Se você vê nas escrituras sagradas, de Gênesis a Apocalipse, você vai se deparar com pessoas assim, que foram transformadas. Oh, amados, um centro de recuperação ajuda sim. Ajuda a mudar a pessoa, a tirar a pessoa lá do lamaçal, ajuda. A libertar do vício, ajuda. Mas, amados irmãos, se Jesus não estiver no negócio, nada. Não há centro de recuperação, não há igreja, não há psicólogo, não há nada. Jesus tem que estar no barco. Jesus tem que estar. É Jesus que transforma a vida, amados. Eu desconheço alguém para transformar vidas, senão o nosso Mestre Jesus Cristo. Eu desconheço. Louvado seja Deus. Liberta por Jesus, passou a segui-lo fielmente. Eu quero dizer para os irmãos que o reino é para quem deseja libertação e vive a gratidão. Quantas pessoas estão aqui em nosso meio que vive essa palavra que eu estou dizendo agora, experimentou a libertação e hoje vive a gratidão? Se eu olhar para a cara de vocês aqui, eu vejo pessoas assim. Eu conheço pessoas aqui em nosso meio. Todos eu conheço, a maioria. E eu vejo pessoas que experimentou a libertação que Jesus fez na sua vida. E hoje, não quer, Clara. E hoje ela vive a gratidão de servir ao reino de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Paulo, amados irmãos, o apóstolo Paulo, o quem nós temos pregado, quem nós temos ouvido ministrações a respeito da vida deste homem. Um homem que perseguiu os crentes, mas foi alcançado pela graça de Deus. Um homem que era perseguidor e voltou a ser perseguido porque ele resolveu, ele decidiu anunciar o reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Paulo, um homem que foi tão conhecido pela sua bravura, pela sua crueldade, e a graça o alcançou. Eu quero dizer, amados irmãos, que igreja, que o reino de Deus é composto de ex. Amém? Amém. Ex-drogado, ex-prostituta, ex-viciado, ex-traficantes, ex. E eu louvo a Deus por isso. Porque a gente chega na presença de Deus, nos primeiros passos, todo dilacerado pelo pecado, todo lameado pelo lamaçal do pecado. E o Senhor Jesus, Ele fala: venha como estás. Olha, venha como estás. E a gente chega como a gente está, todo podre da imundícia do pecado.
veste uma roupa nova, os vestes novas. Ele coloca um anel em nosso dedo para dizer que nós somos dele. Ele nos marca. Nós temos a marca da promessa. Nós temos a marca da promessa de Deus, da libertação, da salvação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E assim nós seguimos a nossa vida com essa promessa. O ladrão da cruz, amados irmãos, eu quero dizer para os irmãos nesta noite, o ladrão da cruz, no último momento, ele fez a decisão dele de andar com Cristo Jesus. Eu quero dizer que enquanto a vida, há esperança. Talvez você tenha um parente, um filho viciado, quem sabe, adoecido pelo pecado, contaminado pelo pecado. E você ora, e você clama, e você chora, você paga o preço. Mas eu quero te dar uma notícia nesta noite. Se você estiver orando, espere, aguarde, porque o reino de Deus é também o reino da última hora. Na última hora, aquele ladrão da cruz, ele fez uma decisão diante de Jesus. E o Senhor falou o que com ele? Ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Deus seja louvado. O tempo está cumprido, o reino está próximo. Enquanto a vida, há esperança. Os discípulos todos deixaram, tudo deixaram para servir este reino. Eles largaram as redes, eles largaram a sua profissão para trás, eles largaram tudo para seguir e para servir o reino. Eu quero dizer para os irmãos desta noite, não é necessário você largar seu emprego, não é necessário você largar sua família para servir o reino de Deus. Há necessidade apenas de uma coisa, de um coração desejoso e decidido para servir a esse Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. E o reino, o tempo está cumprido, o reino está próximo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Buscar o reino é uma decisão. É uma decisão que todos nós devemos tomar. É uma decisão de prioridade. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Olha, meus irmãos, 14, 17 de Romanos. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja Deus. Arrepender é mudança de mente e de direção. Não é arrependimento, não é por a tristeza, somente a tristeza do erro que você cometeu. Arrependimento não é somente a tristeza do pecado que você cometeu, mas é a decisão de você abandonar o pecado e procurar viver para Cristo Jesus, e procurar viver o reino de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Sem arrependimento, amados irmãos, não há transformação. Sem arrependimento, não há serviço no reino de Deus. Sem arrependimento, não há portas abertas. Arrependimento, amados irmãos. E o Senhor, ainda hoje, chama todos
coração arrependido. Eu me lembro de Davi, amados irmãos. Um homem que pecava, mas quando ele decidia, com o coração dele arrependido, diante de Deus, o Senhor perdoava aquilo que ele tinha praticado. Eu quero dizer para os irmãos, eu quero dizer para a igreja do Senhor nesta noite, que não há tamanho de pecado, que o Senhor não perdoa. Não há tamanho de pecado que o Senhor não perdoa. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: ainda que os seus pecados sejam como escarlate, ainda que os seus pecados sejam como escarlate, se tornarão alvos como a neve. Glória a Deus. Com Jesus é assim, amados. Ainda que seu pecado que você tenha cometido seja o mais imundo, o mais sujo, o mais negro que você tenha praticado o seu pecado, o Senhor, Ele é capaz de transformar, em limpar, e a sua vida se tornar mais alta do que a outra. Você crê, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu creio. Louvado seja Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e salvação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e salvação. Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e recebeis o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O exemplo da mulher pecadora está no livro de Lucas, capítulo 7, diz assim: aquela mulher, ela era pecadora e ela descobriu, ela soube que Jesus ia estar na casa do fariseu. O que ela fez? Ela foi ali, pegou aquele vaso de alabastro, que era uma essência caríssima que estava ali dentro daquele frasco, e ela chegou diante de Jesus e derramou aquele vaso, e diz a palavra do Senhor que derramou aquela essência nos pés de Jesus. Ela chorou, ela se colocou, se prostrou diante de Jesus, e ela chorou nos pés de Jesus. E ali, amados irmãos, diz a palavra que com os seus cabelos ela secou os pés de Jesus, que ela tinha chorado com ela. Aquela mulher pecadora, amados irmãos, ela se arrependeu dos seus pecados. Aquela mulher pecadora, meus amados irmãos, ela teve uma atitude memorável que ficou escrito nas Escrituras Sagradas e que traz todos os dias um exemplo de mudança e de transformação para nós. E eu creio, amados irmãos, que todos aqueles que decidirem entregar a sua vida para Jesus e que decidiu um dia entregar a sua vida para Jesus, Jesus transformou e libertou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. E Jesus diz: os seus pecados, seus muitos pecados, olha aqui diz a palavra, os seus muitos pecados, não foi os seus pecados não, amados. Jesus disse assim: olha, os seus muitos pecados lhe foram perdoados. A atitude, meus amados irmãos, a decisão faz toda a diferença em nossa vida. A decisão faz toda a diferença em nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não sei nem como é isso. Aleluia, Jesus. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Nós já lemos, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e agora nós vamos falar sobre crede no Evangelho. Crede no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia da salvação. A boa notícia da salvação, o Evangelho de Cristo.
crer e confiar totalmente em Jesus e na obra da cruz. Quem crê, meus amados irmãos? Amém. Quem crê nesse Evangelho de Jesus? Amém. Louvado seja Deus. E crer, amados irmãos, não é apenas você ouvir o Evangelho, é viver o Evangelho. Crer é praticar o Evangelho de Cristo onde você estiver. Que seja na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, você deve crer e praticar a palavra de Cristo. O reino de Jesus, louvado seja Deus. A fé verdadeira produz mudança de vida. João capítulo 3, 16 diz assim: todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, a palavra de Deus, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que crê, abre a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu quero dizer para os irmãos que somente aquele que crê abre a porta. Amém? Amém. Somente aquele que crê abre a porta para que Jesus possa entrar, para que Jesus possa fazer morada. Mas é necessário que creia. Se você crê, se você um dia abriu a porta do seu coração e permitiu que Jesus entrasse nele, é porque você creu. Louvado seja Deus. Você creu. Um dia eu criei nessa palavra redentora, nessa palavra salvadora, nessa palavra transformadora. E eu abri meu coração, e o Senhor entrou no meu coração. E eis que o Senhor faz morada em mim. E eu creio que muitos de vocês falam a mesma língua que eu estou falando aqui nesta hora. Louvado seja Deus. Esther, capítulo 4, versículo 16. O povo judeu estava para ser exterminado. E um dia, Esther creu. E ela chamou aquele povo, e chamou todo aquele povo judeu, para fazer um jejum. 3 dias. Jejuar 3 dias e 3 noites. Homens, mulheres e até os animais. E ela disse: eu vou jejuar. E depois eu vou entrar na sala do rei. Onde ela entrar? Onde é que está a entrar, amados? Na sala do rei. E ela creu. Ela jejuou. E se ela entrasse na sala do rei, sem a autorização do rei, ela tinha uma pena de ser morta. Ela poderia ser punida com a morte. Mas mesmo assim, esta mulher creu e fez o jejum 3 dias e 3 noites. E ela entrou na sala do rei. E quando ela chegou na porta da sala, o rei estendeu o cetro e ela entrou. Amém, amados irmãos? Amém. Esta mulher creu. Zaqueu, um dia ele creu em Jesus Cristo. E olha o que aconteceu. Ele subiu na árvore. Ele subiu na árvore porque ele creu naquele Jesus. Um dia eu e você cremos na palavra do Evangelho da paz, do Evangelho que transforma, do Evangelho que revigora, do Evangelho que nos dá a esperança. E nós cremos, e olha nós aqui nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Se nós estamos aqui nesta noite, meus amados irmãos, é porque nós cremos na palavra de Cristo. Nós cremos neste Evangelho. Louvado seja Deus. Onde Abraão, Gênesis capítulo 22, Abraão pegou o seu filho, o único filho, pegou o seu Isaque e subiu ao monte para sacrificar ao Senhor. Mas eu achei interessante, igreja,
estavam com ele: ficai-vos aqui, e nós iremos e voltaremos. Este homem já estava levando o seu Isaque, crendo que o Deus da provisão ia prover para ele não matar aquele filho. Você crê, irmãos? Louvado seja Deus. E assim este homem fez. Abraão levou o seu Isaque. E lá, quando ele amarrou o seu Isaque, botou em cima de um pau, né, para poder botar para matar. E quando ele levantou a mão, o anjo do Senhor bradou e disse: não faça, Isaque. Quando Isaque olha para o lado, o Senhor já tinha provido um carneiro para ele fazer o quê? O sacrifício. Amados irmãos, é preciso ter fé, é preciso crer nesse Deus que nós servimos. É preciso nós termos fé e crer de maneira que a fé é o impossível, porque Deus é Deus do impossível. Louvado seja Deus. E esse lugar, esse monte onde Isaque ia sacrificar, onde Abraão ia sacrificar Isaque, era o Monte Moriá. E acredita-se que nesse Monte Moriá, ali foi construído o templo de Jerusalém. Louvado seja Deus. E hoje, acredita que seja o lugar onde está localizada a esplanada das mesquitas, o lugar sagrado dos judaísmos e os islamismos. Amém, amados? Louvado seja Deus. E para concluir, porque essa palavra, como eu falei no início, essa palavra, ela é fatal, vital e conclusiva. E para concluir essa palavra, eu quero dizer para os irmãos nesta noite, Marcos capítulo 1, versículo 15: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15 é um chamado claro que o tempo de Deus chegou. O tempo de Deus chegou, o reino está disponível, o arrependimento é necessário e a fé é o caminho. Louvado seja Deus. Hoje Jesus continua dizendo: arrependei-vos, louvado seja Deus, e crede no Evangelho. Ainda hoje a mensagem que o Senhor tem para os nossos corações é esta, meus amados irmãos: arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Esta é a palavra. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero dizer, meus irmãos, que quando nós cremos no Evangelho, nós entregamos a nossa vida para Jesus. Amém. Tem como, né? Quando nós cremos no Evangelho, nós temos Jesus como nosso Salvador. Hoje o Senhor traz essa palavra como um chamado de urgência. Um chamado de urgência. Jesus está voltando, amados irmãos. E eu não poderia sair daqui nessa noite sem perguntar aqui em nosso meio: eu quero perguntar, depois dessa palavra ministrada, depois de tudo que você ouviu nesta noite, eu peço aos irmãos que estejam orando. Depois de tudo que você ouviu nesta noite, depois da presença do Espírito de Deus, que eu sei que Ele está aqui, eu quero perguntar: aqui em nosso meio, existe alguém que foi tocado ou foi tocada pelo Espírito de Deus através dessa palavra? Alguém que sabe
deseja entregar a sua vida para esse Cristo, entregar a sua vida para Jesus. Amados, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para ti, o que Deus tem preparado para mim, para nós. Arrependei-vos dos vossos pecados, queiram a vida diante de Cristo. E se você ainda não fez a decisão, é hoje, à noite, dia 11 de janeiro de 2026. Que coisa maravilhosa você iniciar o seu ano de 2026 tomando a melhor decisão que um homem, que uma mulher poderia tomar em sua vida. Decida hoje, amados irmãos, entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus virá nos buscar. Nós não sabemos. Nós desconhecemos os planos do Senhor, os projetos de nosso Senhor. Deus é mistério, amados. Ainda hoje Ele pode chamar você. E o que você vai poder fazer? E eu posso deitar a minha cabeça no meu travesseiro tranquila, porque eu sei que um dia uma pessoa insistiu e eu entreguei a minha vida, e até hoje eu não experimentei coisa mais maravilhosa, coisa mais tremenda do que entregar a minha vida para Jesus e saber que todos os dias Ele está comigo e eu com Ele. Amém, amados? Eu quero saber se tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus. Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Levante uma das suas mãos. Eu vou mais uma vez convidar alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus. Amém, amados? Existe alguém em nosso meio? Se não, que o Senhor lhe conceda uma nova oportunidade. Talvez você não queira agora, mas quem sabe depois. Você pode falar comigo, com o pastor, com a irmã Georgina, ou com algum dos irmãos. Vocês estão diante de alguém que tinha uma vida tortuosa. E muitos aqui me conhecem, sabem. Tortuosa. Mas um dia o Senhor me alcançou. E o Senhor quer te alcançar também. Amém, amados? Louvado seja Deus. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Olho para a cruz, para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na
graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, nos trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora perdoado, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente atraí eu sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente atraí eu sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, amanhã não haverá culto. Vamos orar ao Senhor, né? Noite de gratidão ao Senhor por essa rica oportunidade desta noite estarmos aqui reunidos, unidos para louvar, para adorar o Senhor e para ouvir a palavra do Senhor. Que essa palavra fique guardada no meio do seu coração. Que aqueles que ainda não fizeram a sua decisão se apressem em fazer, porque o amanhã não pertence a nós, pertence a Deus, né? O convite de Jesus é muito claro: vinde todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos nós precisamos desse alívio de Jesus. Soberano Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, o teu amor e as tuas muitas misericórdias. Já queremos te louvar pela tão grande salvação, por estarmos aqui nesta noite, Deus, com essa rica oportunidade de poder adorar e exaltar o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus querido, pelo privilégio de poder chamar-te de Pai, Paizinho, Pai grandão, de chamar-te, meu Deus, com a intimidade do Senhor. Essa intimidade que tu quer que teu povo tenha, Senhor. Ó Deus, continua nos abençoando, guarda a tua palavra nos nossos corações, para não pecarmos contra ti, Senhor. Que enquanto vivemos nessa terra, Deus, queremos viver para a tua glória. Que a nossa vida seja um referencial do Senhor, Pai. E que as pessoas sejam atraídas, meu Deus, para nossas vidas também, Senhor. Queremos refletir a tua glória nessa terra, Pai. Abençoa teu povo nessa noite. Aqueles também que não puderam estar aqui, meu Deus, por tantos motivos, mas que seja visitado pelo teu Santo e Doce Espírito, querido Deus. Abençoa aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha curar. Quero nessa noite também te apresentar meu irmão que está ali na UTI. Mas tu és o Deus Todo-Poderoso, tu és o médico dos médicos, tu és o Deus que diz: eu dou e tiro a vida. Toda essa soberania está contigo, Pai. Nós só queremos descansar, porque o Senhor trabalha para aqueles que em ti esperam. Ó Deus querido, nos prepara nesta semana, que cada dia queremos te amar mais e mais, Senhor. E queremos expressar o nosso amor, meu Deus, com fidelidade ao Senhor. Com tudo que somos e com tudo que temos, meu Pai. Leva-nos em paz e nos ajuda a cada dia a te servir melhor, Pai. O tempo está cumprido. Os dias são difíceis, mas aqueles que esperam no Senhor, como águia voarão e não se cansarão. Que o Senhor Deus nos abençoe cada dia mais com toda sorte de bênção nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Deus nos abençoe e eu agradeço a oportunidade. Amém.